E aí, Gus aqui, mais um exercício aqui do Exercise Me, né? Esse site aqui maravilhoso. Inclusive, essa é uma série, né, aqui no canal que eu tô resolvendo todos os exercícios aqui do Exercise Me, que é uma plataforma estilo Hacker Rank, estilo Code Wars, Lit Code, essas paradas assim, para você praticar a sua linguagem de programação. Aqui a gente está fazendo com JavaScript. Dando sequência aqui, então, o próximo é esse High Score Board, né? E aí, qual que é a pega, cara? A gente vai trabalhar aqui alguns conceitos novos que a gente ainda não tinha trabalhado nos exercícios anteriores, que é o number, né? Então, datas aqui, o tipos, né, de dados do tipo number, do tipo string e do tipo objeto. Então, vamos começar a brincar aqui com objetos. Deixa eu fazer aqui a tradução para o português, para a gente ter um pouco mais de facilidade aqui, ó. Aqui ele até fala, né, para você não confundir a parada de trabalhar com objeto aqui em JavaScript, né, o formato, o tipo de dados sendo um objeto com orientação a objetos, que são coisas bem diferentes. Eu não vou me ater aqui bastante nisso aqui, né, de estrutura, de como é que a explicação em si. Você tem aqui na própria página, né, do Exercisme. O link está aqui, sempre eu deixo aqui na descrição do vídeo para você fazer. E também eu gosto sempre de falar o seguinte: tenta fazer os exercícios primeiro, bate cabeça, cara, tenta ali, e aí você volta aqui no vídeo e você assiste a minha resolução, porque se você só assistir, às vezes vai ficar fácil falar assim: ah, entendi, perfeito, maravilhoso. Mas a hora que você vai fazer, aí dá uma enroscada, e aí é onde na verdade que você vai aprender, tá bom? Então é importante você não pular essas etapas assim. Beleza, então aqui está a estrutura do objeto, né? No final aqui o que é importante para a gente, para não ficar também muito solto, né? Sem ter a explicação. A gente vai declarar uma variável e essa variável vai receber um objeto desse formato aqui. Você abre e fecha chaves e dentro, onde você consegue colocar um monte de informações dentro de uma única variável. Como se fosse um array, tá? Vamos dizer assim, só que você consegue através de chave e valor organizar essa informação. Então, por exemplo, aqui, ó, favorite number é o nome da chave, dois pontos aqui para poder falar assim, ó, final da chave, agora vem o valor, é um número, 42. Depois aqui, ó, greeting, aí a gente tem uma string, hello world. Depois a gente tem um booleano, depois eu posso passar inclusive um outro objeto como valor para uma chave. Posso passar um array e também posso passar uma função. Essa daí, inclusive, é uma das poucas características de diferença entre um objeto JavaScript e um JSON, tá? Que é o JavaScript Object Notation. Então, às vezes o pessoal fica com, pô, é a mesma coisa e tal. Tem algumas diferenças sutis, uma delas é essa, que você consegue passar uma função como valor para uma chave. Então, a gente consegue colocar qualquer tipo de valor aqui dentro e armazenar uma porrada de informações. Dentro de linguagens de programação em geral e em JavaScript não é diferente, você aprender a manipular objetos, cara, vai fazer total diferença na sua vida profissional. Então, é importante você se debruçar bastante sobre esse tema. Vamos embora. Aqui, né? Então, por exemplo, quando a gente tem uma chave valor tudo string, essa é uma característica, por exemplo, de um JSON, tá? Não vou me ater aqui também sobre esses assuntos, mas só para deixar aqui que existe diferença e tal, uma delas são essas aí. Beleza, aqui a gente fala como que a gente recupera um valor, então como é que eu acesso um valor, eu quero uma chave específica, eu quero um valor específico. Então tem toda a explicaçãozinha aqui, inclusive a diferença de dot notation, né, quando você vai acessar uma propriedade aqui, né, uma chave diretamente com ponto, ou quando você vai abrir e fechar colchetes. Pode parecer que é a mesma coisa, mas existem diferenças substanciais aí, dependendo do caso que você vai trabalhar. Outra coisa também que a gente pode mexer aqui, né? A gente pode adicionar, pode remover, aqui ó, a gente pode excluir uma entrada ali, uma propriedade dentro de um objeto. A gente pode chamar, né, aqui, por exemplo, uma função dentro de uma chave, né? Se você tiver configurado uma chave que recebe um valor de uma função, você pode invocar essa função como qualquer outra função que a gente já trabalhou. E também a gente consegue fazer uma iteração das propriedades dentro de um objeto.
Então, ao invés da gente utilizar o for tradicional, que a gente já fez aqui em vídeos anteriores, a gente vai precisar usar essa ferramenta nova aqui que a gente ainda não viu, chamada for_in, para poder fazer um loop especificamente para objetos. Lembra lá que o loop for ele é em cima de um array, e um objeto não é um array, logo a gente tem que fazer de uma forma diferente. Então essa aqui é a estrutura aqui de um for_in. O que você vai fazer, né? Você vai declarar aqui, por exemplo, como a gente fosse um index, né? Se você declara lá o let index igual a 0, né? Você vai do primeiro até o último elemento do array e tal. Você não precisa fazer isso aqui no for_in. Você só chama aqui um apelido, né? Dá um apelido para a chave. Normalmente o pessoal chama de key mesmo, até para ficar mais fácil de entender, né? In, aí você vem qual que é o objeto que você quer iterar, e aí dentro do loop você vai fazer alguma coisa para cada chave. Então é assim que a gente vai utilizar. Inclusive tem um exercício aqui dessa lista que a gente vai precisar fazer isso. Vamos embora. Cria um novo quadro de pontuação. Cria uma função createScoreboard que cria um objeto que sirva como um quadro de pontuação. As chaves desse objeto serão os nomes dos jogadores, os valores serão suas pontuações. Então, né, por exemplo, Gustavo tem 1 milhão de pontos. Para fins de teste, você deseja incluir diretamente uma entrada no objeto. Esta entrada inicial deve consistir no The Best Ever, que é o nome do jogador, e 123,123, 1 milhão na pontuação. Então aqui a gente só vai adicionar, né, vai criar uma propriedade dentro de um objeto. Então vamos embora. Aqui, dentro de Create Scoreboard, eu vou fazer o quê, né? Eu vou pegar, eu já posso retornar esse negócio aqui já direto, né? Como um objeto. Então, quando você faz dessa forma, você está criando um objeto, abri e fechei chaves ali. Eu gosto de chamar de bigodes, parece um bigodinho, né? Se for ver aqui, ó, colocar aqui assim, ó, né? Um bigodinho. Abre e fecha bigodes. E aqui você vai colocar chave, 2 pontos e o valor. Então, ó, chave valor, vírgula, no final aqui, ó. Então, opa, valor, vai deixar esse mesmo antes. Aí o outro, chave, 2 pontos, valor, vírgula. Mas que caramba, velho. Valor. Tem que dar um espaço aqui, ó. E aí você vai podendo criar quantas propriedades você quiser. Propriedade é a soma, né? A junção aqui de uma chave com um valor. Então, como se fosse essa linha aqui toda, a gente pode chamar também de propriedade. O nome da propriedade é a chave e aí depois a gente tem o valor. Então, se a gente vai fazer aqui na mão, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar aqui, ó, o The Best Ever, vou copiar aqui, ó. Então, esse vai ser o nome da minha chave. 2 pontos, o valor é 1 milhão, né? 1,000,000. 1 milhão? É 1 milhão mesmo? Deixa eu ver aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso, é 1 milhão. E vírgula. Tá vendo que aconteceu uma coisa aqui interessante? Ele colocou aqui em vermelho embaixo, né? Porque ele tá falando que esse negócio aqui tá esquisito, cara. Ele não tá entendendo o que você tá querendo fazer aqui. Quando você vai escrever o nome de uma chave que tem espaço, né? Você vai escrever aqui uma frase, por exemplo, você precisa colocar isso aqui como sendo uma string. Aí ele vai entender que aquilo ali tudo é o nome de uma chave. Beleza? Essa que é a diferença aqui. Se você for escrever só uma palavra, se for uma palavra sem nenhum espaço, você não necessariamente precisa colocar como uma string aqui em JavaScript, tá bom? Vamos ver aqui, ó, já vamos rodar aqui um npm teste, para a gente ver se a gente já passou nesse. Tá aqui, ó, que beleza, né? Se a gente for ver, a gente já passou nesse primeiro teste, que era só fazer ali a criação, né, de uma propriedade manualmente, sem segredo nenhum. Então, beleza. Então, tá vendo? A gente já começa aqui a entender como é que funciona a manipulação de um objeto. Próximo, adicione jogadores a um placar. Para adicionar um jogador ao placar de records, defina a função addPlayer, e aí que aceita 3 parâmetros. Então, o primeiro parâmetro é um objeto de placar existente, então já vem ali um valor prévio, né, de um objeto. O segundo parâmetro é o nome de um jogador como uma string, então aqui, ó, José Valim, então uma string, beleza? E o terceiro parâmetro é a pontuação como um número, então a gente vai receber um number aqui. A função retorna o mesmo objeto de placar que foi passado após adicionar o novo jogador.
Então, o que a gente precisa fazer no final é pegar o objeto que já existe e adicionar o novo jogador ali. Essa aqui é a grande pega, né, que a gente precisa fazer. Deixa eu mudar para cá. Vamos lá, Add Player. Então, o que eu posso fazer aqui, ó? Como esse valor ele já existe, eu posso fazer o seguinte, eu posso acessar ele, scoreboard, esse scoreboard aqui é o meu objeto que já existe, né, que eu já estou recebendo ele. Se eu for ver aqui, ó, lá no arquivo de testes, vamos ver o segundo describe aqui, ó, cadê Add Player? Tá aí, ó. Então, nesse primeiro teste aqui, ele vai receber o scoreboard e vai ser esse objeto aqui, ó, o Amil Pastorius e o Mincel Shin. Depois eu vou ter outros aqui que vão ser 3 nomes. Então eu estou recebendo um objeto que já existe. Esse objeto que já existe, o que eu preciso fazer? Eu preciso adicionar uma propriedade nova que vai receber o nome do jogador e o tanto que ele tem. Então olha só, dentro de objeto, se você for acessar um valor que não existe ainda, ele cria essa propriedade. Essa aqui é a pega. Então, por exemplo, se eu quisesse acessar aqui um valor chamado... Porque eu preciso perguntar se uma das chaves chama o Gustavo, por exemplo. Se eu vier aqui, ó, eu vou perguntar, tem o Gustavo? Não. Ó, nesse caso, no primeiro aqui, o que ele vai fazer? Ele vai adicionar o Jesse Johnson. Nesse aqui, ele não existe. Então, o que ele vai fazer? A gente pode tentar acessar uma propriedade chamada Jesse Johnson, que vai ser repassada lá para a gente como parâmetro. Como ele não vai encontrar essa propriedade dentro desse objeto, aí ele cria essa propriedade. Essa aqui é a grande sacada. Aí, tem uma diferença entre você usar o ponto do colchetes nesse caso. Como assim? Que marsim? Olha só, se eu pego o objeto e tento acessar uma propriedade chamada player, o que ele vai fazer? Ele vai tentar acessar no objeto uma propriedade chamada player. E eu não tenho uma propriedade chamada player. O que eu tenho, na verdade, é uma variável, vamos dizer assim, um parâmetro que vai ser dinâmico e vai mudar de acordo com a chamada da função. Então, nesse caso, eu preciso colocar player dentro de colchetes. Então ele vai entender que você está querendo acessar como se fosse uma variável e não é um valor fixo, beleza? Essa é uma grande diferença entre você usar ponto e bracket notation, né, que é a notação aqui por colchetes. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tentar acessar o Jesse Johnson. Ele não vai ter esse valor, tipo, ele não vai receber esse valor. Então ele vai criar essa chave e vai colocar o score ali como valor daquele jogador. Então criou essa propriedade. E aí a gente retorna o score. Opa, score player. Scoreboard. Tá aqui, ó. Vamos inclusive, ó, só para a gente dar uma olhada, eu vou colocar um console log aqui, ó, de scoreboard, só para a gente ver isso acontecendo aqui no nosso terminal. Então, ó, npm test. Vendo lá, a gente passou nos dois, só que olha que legal. O primeiro objeto, ele tinha lá, né, ó, o Amil Pastorius, então tá aqui o Amil Pastorius, o Mincel Shin tá aqui, e aí foi adicionado o Jesse Johnson. Porque no fim, o que ele tentou fazer? Ele tentou, aqui na linha 24, ele tentou acessar uma chave chamada Jesse Johnson. E aí, essa chave não existe, ele foi criado e recebeu o valor de score, que também foi passado ali como parâmetro. Essa aqui é a pega. E aí, portanto, depois é só retornar o objeto inicial, né, que ele foi transformado, e aí a gente passou aqui nos testes. Tá vendo? Deixa eu tirar esse console log aqui para ele não ficar nos atazanando. Terceiro, remova jogadores de um placar. Se os jogadores violarem as regras do fliperama, eles serão removidos manualmente do quadro de pontuação. Então defina remove player, o que leva a 2 parâmetros. O primeiro parâmetro é um objeto de placar existente, já está um placar lá. O segundo parâmetro é o nome do jogador como uma string,
Então, por exemplo, aqui, né, o Dave Thomas, o Rose Fanaras e tal. Essa função deve remover a entrada de determinado jogador do tabuleiro e devolver o tabuleiro posteriormente. Então, você vai ali apagar, né, o placar de alguém. Se o jogador não estivesse no tabuleiro em primeiro lugar, nada deveria acontecer ao tabuleiro. Se ele não está lá, ele não vai ser apagado, né? Então você não vai limpar, você não vai apagar, tipo, o primeiro. Você vai apagar especificamente alguém que chama Dave Thomas, né? Deve ser devolvido como está. Tá bom. Então a gente vai remover ali. Lá em cima, aqui é até dito como é que a gente faz para apagar um elemento. Deixa eu ver aqui onde que está. Adicionar, excluir uma entrada. Tá aqui, ó. A gente vai usar o delete. Essa palavrinha reservada delete, a gente fala qual que é a chave que a gente quer apagar. Simplesmente isso aí. Então vamos no próximo aqui, ó, remove player. Então eu estou recebendo o scoreboard, que é o meu objeto original. O que eu vou fazer? Vou utilizar o delete. Vou chamar aqui o meu scoreboard, que é o meu objeto completo, vamos dizer assim. Vou acessar a propriedade player, e aí vou apagar ele. Pronto. Então, quem que eu vou apagar? Eu vou apagar a chave que está sendo passada aqui para mim. Se essa chave não for encontrada, ele simplesmente não vai fazer nada, né? Return scoreboard. Vamos ver. Aqui é sempre legal você colocar... Ó, já passou em 5 aqui. Se a gente for ver, ó, remove player passou nos 2 testes aqui. Se você ainda ficou com alguma dúvida, sabe? Tipo, pô, o que realmente está saindo aqui? Sempre coloca um console log. Então, ó, se você está esperando retornar scoreboard, coloca numa linha antes o console log scoreboard e vê lá qual que é a saída para ver. Aí você consegue visualizar e de repente pode te ajudar também a entender um pouquinho melhor. Porque isso aqui realmente é bem abstrato. Vamos para o próximo. 4. Aumente a pontuação de um jogador. Então, isso aqui é legal. Se um jogador terminar outro jogo no fliperama, uma certa quantidade de pontos será adicionada à pontuação anterior no tabuleiro. Implementar o update score, que leva 3 parâmetros. O primeiro é o objeto de placar existente. Então, por exemplo, aqui esse nome impronunciável e a quantidade de pontos que ele tem. O segundo é o nome do jogador, cuja pontuação deve ser aumentada. A gente vai pegar o nome do peão aqui. E o terceiro parâmetro é a pontuação que você deseja adicionar à pontuação mais alta armazenada. Então, o que a gente precisa fazer é acessar a propriedade, pegar o valor que já existe e incrementar esse valor aqui, né? Ou adicionar esse valor. É isso, né? Então, vamos embora. Vamos fazer essa brincadeira aqui, que é aqui no Update Score. É esse aqui, ó, que a gente precisa implementar. Então, é legal que a gente vai entendendo como que funciona a parada e aí a gente vai implementando. E são formas diferentes aqui de você manipular objetos, né? Scoreboard. Então, vou acessar aqui o objeto que já existe. Vou acessar o player. Dessa forma, eu estou capturando ali o valor daquele jogador específico. E aí eu preciso fazer o quê, cara? Então, acessei ele. Beleza. Peguei essa pontuação aqui. O que eu preciso fazer é... Porque quando você pega a chave, o que você recebe é o valor. Não é a chave e o valor. Você recebe o valor. Estou acessando o jogador. E aí o que eu vou receber é o score dele, que é o valor. Então, ó, se a gente for ver aqui no arquivo de teste, remove player, scoreboard. Então tá aqui, ó. Então, quando eu acesso a 1000 pastórios, o que eu recebo lá? Eu recebo o valor daquela chave. Então, eu já estou recebendo um número. O que eu preciso fazer, portanto, aqui é incrementar points. Né? Então, eu vou pegar aquele valor que já tem, vou receber lá, por exemplo, 10. E aí ele vai adicionar mais o tanto de pontos aqui que está sendo passado como parâmetro. E aí já era, cara. É só isso, ó. Return scoreboard. Vamos ver? Falando, é só isso, vamos fazer o teste aqui para ver se é isso mesmo, né? Ó, passou em mais um aqui, vamos só ver se... Às vezes passou só em um, mas tinha mais. Não, era só um mesmo, ó. Então,
Finalized. É isso aí. 5. Aplique pontos de bônus na segunda-feira. O salão de jogos mantém um placar separado às segundas-feiras. No final do dia, cada jogador daquele tabuleiro ganha 100 pontos adicionais. Implemente a função Apply Monday Bonus, que aceita um quadro de pontuação. Então, olha que legal. Aqui a gente vai precisar fazer loop. Porque eu estou recebendo aqui agora um objeto com vários jogadores. O que eu preciso fazer? Pegar o Dave Thomas, que é 44, adicionar 100. Aí ficou 144. Pegar esse aqui, 539 mais 100. Aí 265 mais 100. E assim por diante. Então, vamos imaginar que eu tenha 1000 jogadores aqui. Eu preciso fazer um loop para todos eles receberem 100 pontos de bônus aqui, né, na segunda-feira. Aqui a gente vai precisar usar o for-in para iterar todas essas propriedades. Olha que legal. Aqui eu estou recebendo um scoreboard. Esse scoreboard ele precisa ser iterado para eu passar jogador por jogador. Então a gente tem aqui a nossa estrutura do for-in. Se você escrever for-in aqui tudo junto e apertar Enter, ele já vai criar para você a estrutura aqui já bonitinha. Então ele traz lá o const key em object, né? Depois a gente vai só substituir aqui. E aí o que você quer fazer para cada uma das chaves? Eu prefiro fazer na unha aqui mesmo, cara. Let, eu gosto de deixar como let. Let, ao invés de chamar de index, vou chamar de key, que é a minha chave, in o scoreboard, que é o nome do meu objeto. Então, para cada chave do meu objeto scoreboard, eu vou fazer o quê? Aí eu tenho que acessar o player lá. Então, score board key e implementar 100. Tá aí, Desse jeito, ele vai fazer para mim todos e vai incrementar 100 em todos. Sempre quando você for tentar acessar uma propriedade que não é aquele nome explícito, então o nome da propriedade não é key, você precisa colocar entre colchetes, tá? De novo, aí mais uma vez a importância de você usar o colchete e não ponto nesse caso. No fim, a gente retorna o scoreboard, que daí ele já vai estar implementado, né? Supostamente. Vamos ver. Tinha 5, agora tem 8 passados. Tá aí, implementamos, deu certo, show de bola. Tá vendo que doido, cara? É uma forma de você fazer um loop aí para cada propriedade do seu objeto. E o último aqui, pra gente fechar com chave de ouro. Esse daqui é legal. Diferentes salas de fliperama concedem pontos diferentes para acelerar o melhor jogador do fliperama. A pontuação do jogador precisa ser normalizada para que as pontuações de diferentes salas de fliperama se tornem comparáveis. Ok, então vamos mexer aqui no valor da pontuação. Escreva uma função chamada normalize score para praticar suas habilidades com objetos. Em vez de 2 parâmetros, essa função deve aceitar um objeto como parâmetro. Então a gente vai receber só um parâmetro, que é o objeto. Esse objeto contém uma chave chamada score, cujo valor é a pontuação de um jogador, que é o número. Beleza. Há também uma segunda chave, que é o normalize function, que tem uma função como valor. Aí, olha que legal, por isso que objeto JavaScript ele é um JSON tunado, porque você consegue passar uma função aqui como um valor de uma propriedade. Essa função recebe uma pontuação como argumento e retorna a pontuação corrigida. A sua função normalize score ela deve retornar a pontuação normalizada obtida após aplicar a função de normalização à pontuação transmitida. Então, olha só, aqui tem um exemplo. O que a gente tem que fazer? Isso aqui, né, eu sempre falo isso e é isso mesmo. A compreensão do problema é 90% da solução, cara. Então, o que ela vai fazer aqui? Eu vou retornar 2 vezes o score mais 10. Então, aqui, dentro dos parâmetros, por exemplo, o score é 400. Beleza. O normalize function é o nome de uma chave. Essa chave tem como valor a função normalize. Então, ela vai ser executada e falar assim, 2 vezes 400, 800 mais 10, 810. É isso que eu tenho que fazer.
Então, no fim, eu tenho que fazer de um jeito que eu vou invocar a minha função normalize para ela pegar o score aqui do meu participante ali, do meu jogador, e fazer o negócio funcionar. Então, olha que legal. Esse exercício aqui ele é massa porque ele mostra, né, diretamente a importância de você ter essa possibilidade de trabalhar com função ali também. O que eu posso fazer? Eu posso fazer aqui o seguinte, eu vou criar uma constante, eu vou chamar de result, né, que vai ser o meu resultado ali final. E aí, nesse result, eu vou invocar a minha função normalize function lá. Então pensa o seguinte, onde que essa normalize function aqui ela funciona? Deixa eu olhar aqui o arquivo de teste, porque aí vai ficar mais fácil da gente entender como é que essa brincadeira aqui funciona. Sempre olha os testes aqui, que isso aqui ajuda muito. Então, ó, no normalize score, o que vai acontecer? Os parâmetros aqui desse primeiro teste é o seguinte, a pontuação é 45, o normalize function, que é o nome dessa propriedade, vai ser a invocação dessa função aqui, ó. Então, perceba o seguinte, nesse caso a função é essa, no outro caso a função ela faz outra coisa, então não é uma função só para todo mundo, é específico. Então, o que ele vai fazer? Ele vai receber o score aqui como parâmetro e aí vai fazer esse cálculo e vai retornar aquele cálculo ali. Ok, então o que eu preciso fazer? Eu preciso acessar a propriedade normalize function para passar esse score aqui ó, como argumento para ele. Então, o que eu posso fazer? O meu objeto é o params, que eu estou recebendo aqui como parâmetro desse aqui. Aqui eu posso usar o ponto. E aí por quê? Porque eu quero acessar uma propriedade específica. E é legal aqui no VS Code, quando você coloca ponto dentro de um objeto, ele já vai mostrar para você o nome das propriedades que esse objeto já tem. Então a gente tem o score e o normalize function. Então eu quero o normalize function. Beleza. O que eu recebo quando eu invoco essa chave? Eu recebo uma função. Essa função ela espera um valor aqui, ó, do parâmetro score, cara. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso invocar essa função e passar o score aqui como parâmetro. Como que eu acesso o score? Eu não posso simplesmente vir aqui ó, e colocar score direto. Porque esse score, ele tá vindo de onde? Eu não estou pegando ele de lugar nenhum. Então eu preciso acessar o params de novo, que é o meu objeto, ponto score. Agora eu vou pegar esse outro valor, esse valor vai ser passado para mim, para minha função como parâmetro. Aqui, isso aqui pode confundir bastante sua cabeça, então é importante que você pare aqui, tente fazer, vai testando até você entender o que está acontecendo aqui, porque isso é muito importante que você entenda. No fim, o que vai acontecer? Eu vou invocar a função, passei ali o valor como parâmetro, vai executar a minha função e o valor resultante vai ser colocado aqui no meu result. Eu poderia, eu, eu, eu poderia já colocar o return aqui já direto, tá? Ou deixar dessa forma e aí fazer o return result aqui. Então, tanto faz aqui só porque a gente está fazendo o passo a passo, né? Deixa até um pouco mais organizado também. E tá aí, ó. Já aplicou, passou aí nos dois testes, aí a gente passou em tudo e aí feito está. Então, mais uma vez, é super importante, hits não, qual que é? O help. Pra gente submeter aqui, ó. Super importante você trabalhar bastante com esses exercícios e com objetos, porque no fim, cara, quase tudo é objeto e manipulação de objeto. É impressionante, assim, a importância disso, saca? Deixa eu atualizar a página aqui para ver se ele já reconheceu, se deu tudo certo aqui na nossa submissão do exercício. Tá aí, ó. Passou, que delícia, marcar como completo, mandar aí para a comunidade. E tá aí mais um exercício finalizado. Né? A gente agora a gente já trabalhou com objetos, ó, já passou por uma opção de coisa aqui. E a gente vai avançando, né, ó. O doido é que ele não está necessariamente na ordem aqui bonitinha, né? Que a gente fez esse daqui na última vez, o Mixed Juices.
Aí o próximo que ele habilitou foi o que a gente fez agora, o High Score Board, e agora habilitou esse anterior aqui, ó. Porque provavelmente ele está utilizando objeto, né? Ou sei lá, coisa do tipo assim. Então, te vai, ó, já chegou a quase 7% aqui de todos os exercícios que a gente precisa fazer. A resolução desse exercício aqui, o código todo está no meu GitHub, então o repositório está aqui na descrição, você consegue pegar ele lá também. Eu até peço para você, mesmo que você não use, vai lá, dá o estrelinha, cara. Dá a estrelinha lá, porque isso ajuda também a chegar para outras pessoas via GitHub. Isso é importante. Se você curtiu esse vídeo, se eu conseguir te ajudar de alguma forma, não esqueça de deixar o gostei aqui nesse vídeo. E comenta, cara, qualquer coisa, porque isso engaja demais e também ajuda o YouTube a entregar esse vídeo para outras pessoas que também estão aprendendo JavaScript. Beleza? Toda segunda-feira tem o meu podcast Papinho Tech aqui no YouTube e também nas principais plataformas de áudio. E também vou fazer um convite para você, cara. Se torne membro do canal, daqui a pouco já vou falar como é que vai funcionar e tal. Eu vou trazer bastante coisa interessante para você. Então, se você quer apoiar o canal, me apoiar aqui com esses conteúdos, se torne membro, que isso vai ajudar bastante. Beleza? Espero que você tenha gostado. Valeu e até a próxima!